Vou dar início à mesa 1. Queria apenas informar que uma das oradoras, que é a doutora Inês Ferreira Leite, está um pouco atrasada, mas vamos dar início com a doutora Vanessa Trindade, que é mestranda cá na ESES, e nos vai falar sobre a prostituição e o preconceito, e o doutor Filipe Madeira, que é psicanalista e irá falar sobre o preconceito nas dependências. Peço então que venham até à mesa e uma salva de palmas. Então, muito bom dia. O meu nome é Vanessa Trindade, eu estudei aqui na escola, sou educadora social e neste momento estou a tirar o mestrado em Educação Social e como a dissertação de mestrado estou a fazer um trabalho sobre o trabalho sexual. Estou a estudar o estigma e a autoestima nos trabalhadores sexuais. Para começar, acho que é necessário fazer aqui um bocado de enquadramento histórico, no sentido que todos nós pensamos que a prostituição começou e sempre foi vista como algo mau, mas nem sempre foi assim. Antigamente a prostituição era vista como, a prostituta era vista como deusa, trabalhava para os deuses e fazia ofrendas à deusa, porque a mulher era vista como... como é que eu ia te explicar? Como uma identidade máxima, o poder era da mulher, era dona da sua própria sexualidade e então aí, para fazer as ofrendas, fazia rituais nos templos, fazendo o sexo como ofrenda à deusa. Aqui diz, ela era adorada como a grande deusa, era o centro de toda a atividade sexual, social. As primeiras pessoas que comunicaram com a deusa foram mulheres em êxtase. Elas eram responsáveis por manter abertos os canais da comunicação entre o indivíduo, o grupo e a fonte cósmica. Com as sacerdotisas nos templos, simultaneamente mulheres sagradas e prostitutas, as primeiras prostitutas da história. Contudo, isto foi-se alterando ao longo do tempo porque o homem achou que não era muito bom, digamos assim, que a mulher fosse a detentora de todo o poder e que não poderia ser liberta sexualmente e por isso começou a mudar um bocado a história, dizendo que a mulher não deveria ter poder sexual, nem ter liberdade sexual e por isso os profetas e os sacerdotes hebraicos escreviam com desprezo assumido acerca de qualquer mulher que não fosse virgem ou casada. Foi aí que começou um bocado o estigma entre as mulheres, a mulher boa e a mulher má, onde a mulher boa servia para estar casada, para ser a mãe dos filhos, a esposa, enquanto a mulher má era a prostituta. Pronto. Em relação ao trabalho sexual, não podemos falar apenas como prostituição. O trabalho sexual é um contexto muito mais amplo que surgiu a partir dos anos 70 e que engloba muitas outras profissões que, não sendo prostituição no sentido de haver um ato sexual, também se considera como uma venda. Então o trabalho sexual é uma atividade envolvendo duas ou mais pessoas em que uma das partes desempenha, a troco de uma retribuição com valor económico, um comportamento com um significado sexual ou erótico. Para a outra parte, a motivação é apenas económica. Existe uma troca entre uma pessoa e outra, damos os sexos, pode ser feminino com masculino com feminino, masculino com masculino, onde existe apenas uma motivação económica e não emocional. Contudo, este termo do trabalho sexual tem historiadores e pessoas que são a favor e outros são contra. Como a favor, temos as prostitutas Margot, St. James e Alexander, que elas formaram uma associação Coyote nos Estados Unidos, que diz fazer a distinção entre ser paga por uma hora de serviços sexuais, uma hora de ditalografia ou uma hora de representação num palco é fazer uma distinção que não existe. Portanto, vê-se aqui o trabalho sexual como uma profissão como outra qualquer, onde não existem diferenças. Iricho diz que o trabalho sexual caracteriza-se como um outro trabalho qualquer porque tem um conjunto de técnicas, ou seja, pressupõe que se tenha que encontrar um cliente, vender o serviço, localizar um lugar para a efetuação do serviço, agradar o cliente, ser paga, ter as preocupações necessárias devido à gravidez, doenças sexualmente transmissíveis e evitar que a polícia apanhe. Contra, também temos o lado feminista, que diz que
Ou seja, nos dois lados temos tanto o feminismo, porque há uns que são a favor, algumas feministas são a favor porque defendem que é um trabalho como outro qualquer, não existe apenas e nada mais do que a venda de um serviço, e contra, temos também outras feministas que dizem que a prostituição ou o trabalho sexual é uma forma de explorar e vitimizar a mulher. Também Chapping diz que o consentimento na prostituição é impossível, ou seja, que a pessoa realiza o serviço obrigada, não está por livre vontade, é uma coisa natural no sentido que não é preciso tirar nenhum curso para saber fazer aquilo que se está a fazer, e há a venda do eu, ou seja, é impossível vender a nossa personalidade a outra pessoa. Aqui temos os tipos de trabalho sexual, onde diz que o trabalho sexual é um mundo geral, depois é dividido em dois grandes grupos, a prostituição de rua e o trabalho interior. No trabalho de interior temos as prostitutas de interior, que são as call girls, os acompanhantes, as casas de massagens, bordel e os bares, como outras trabalhadoras sexuais. Temos atrizes e modelos pornográficas, stripteasers, massagistas eróticas, acompanhadoras de linhas telefónicas, alternadeiras, dominadoras e outras. Para ser considerado um trabalho sexual, tem que ter um conjunto de características que são: consiste numa atividade com um significado sexual apenas para quem o compra, é uma transação económica, a pessoa está a pagar por um serviço e existe uma indiferença emocional para ambas as partes. Mais uma vez, apenas se vende o sexo, não se vende as emoções. No trabalho sexual existe uma tríade de atores, onde há o cliente, a mulher prostituta e o proxeneta. Hoje em dia, isto já é um bocadinho antigo, é de 1989, hoje em dia já não se caracteriza bem uma tríade no sentido que o cliente aqui caracterizava-se como cliente masculino, também há clientes femininas, há a mulher prostituta e o homem prostituto, e hoje em dia já não há tanta ideia do proxeneta como havia antigamente, que era alguém que era dono da mulher. Hoje em dia já não é bem assim. Portanto, aqui diz que os clientes são homens comuns, no sentido que são pessoas socializadas como homens. Definir cliente é muito difícil, porque o cliente provém das várias classes sociais, das mais variadas profissões, estados civis, das mais variadas classes. Pode ser há muitos clientes jovens que procuram a prostituta para iniciar a sua vida sexual, como existem muitos homens casados que procuram a prostituta para, digamos, satisfazer as suas fantasias que não podem satisfazer em casa. Hoje em dia isso acontece muito. Portanto, não podemos definir uma tipologia de cliente sendo tem esta idade, tem esta profissão, é muito homogéneo o grupo dos clientes. Em relação ao proxeneta, é quem manipula, administra, treina, explora e controla as mulheres no comércio sexual. Implicam uma espécie de pai ou mãe alternativos que educam e protegem as mulheres adultas e as meninas reduzidas à condição de prostitutas. Hoje em dia fala-se de proxeneta mais no sentido de tráfico de mulheres para o fim do trabalho sexual. Antigamente o proxeneta era, ou o chulo, era o marido, o namorado, o protetor, o mais que tudo da prostituta, que não lhe queria mal nenhum, simplesmente no ver da prostituta era o amor da vida dela, e então para isso ela tinha que ganhar dinheiro para os dois e a única maneira era se prostituindo. Aqui no cliente, convém referir que também existe clientes mulheres, muitas, apesar de ser um mundo um bocadinho mais oculto. Normalmente as mulheres clientes procuram os gigolos e também fazem o turismo sexual, ou seja, vão para países em desenvolvimento e onde as férias as férias que supostamente vão ter são férias de sexo, digamos assim, onde contratam um gigolô e estão lá nos países de férias e vão aproveitando para se divertirem. Que é mesmo assim. Em relação à prostituta, há muita controvérsia do que é ou não é, de quem são, quais as motivações, porque é que as levaram à prostituição, e
a prostituta nem sempre foi vista como uma pessoa de direito, uma mulher de direitos, que tem liberdade sexual para fazer aquilo que lhe bem apetecer, e então Trummett diz que a prostituição fazia parte da sociedade como a fossa faz parte dos palácios. Sem as duas, ambos se tornariam impuros, fétidos e intoleráveis. Ou seja, apesar da prostituição ser uma coisa má, era necessária porque os homens não podiam despousar as mulheres que serviriam para o casamento, porque as mulheres teriam que ir virgens, logo eles tinham que se satisfazer de outra forma, e para se satisfazerem eram as prostitutas. Portanto, eram mal vistas, mas eram bem necessário. Lombroso diz que toda a prostituta profissional é uma normal da inteligência, da afetividade ou do caráter. São atrasadas mentais, não têm o sentimento nem instinto da maternidade, são quase sempre estéreis e sexualmente precoces, privadas ou insensíveis. Portanto, podemos ver que antigamente a prostituta não era uma mulher, era uma identidade profissional e só servia para aquilo, não tinha direitos, não tinha deveres, não era ninguém, era um objeto de satisfação. Aqui, como disse, vários autores foram tentando encontrar motivações e fatores que levassem à prostituição. Quase todos dizem que são por fatores económicos, ou porque foram maltratadas na infância, ou porque foram vítimas de violação, ou porque foram abandonadas. Benjamin e Masters diz que existem os fatores de predisposição, os fatores de atração, que são as mulheres sentem-se atraídas pela vida fácil, por aquilo que pensam que é a prostituição. Pensam que eu vou numa noite de trabalho, faço X e ganho muito dinheiro, e para a próxima noite faço igual, isto vai ser uma vida fácil, vou ter muito dinheiro e vou conseguir todos os meus objetivos. E os fatores precipitantes. McKegney diz que existe a existência de experiências sexuais precoces, ou seja, mulheres ou homens, e que eu falo aqui mais nas mulheres, mas tanto vale para mulheres como para homens, que têm experiências sexuais muito precoces, por exemplo, pela violação ou pelo incesto, adquirição de atitudes empáticas como o da prostituição, aquilo que eu disse como os fatores de atração, e a noção de que os ganhos podem ser elevados. Lá está, mais uma vez, a noção da vida fácil, onde tudo são benefícios. A instituição O Ninho diz que pode ser por predisposição, que são as causas culturais, as causas económicas, causas psicoafetivas e causas sociais, e também por impulso. O impulso é o mesmo que eu disse de serem atraídas pela ilusão do mundo fácil. Nas causas culturais temos a dependência da mulher para com o homem, ou seja, a mulher trabalha, mas é dependente do homem, ou seja, o chulo. As causas económicas é o desemprego e os baixos salários. As causas psicoafetivas, a falta do amor é o do carinho. Por fim, as causas sociais, o isolamento social, a falta de educação, sociedade de consumos e o turismo sexual. Tem 3 minutos para concluir, está bem? Tem. Então eu vou passar aqui o enquadramento legal, porque depois vão falar a seguir, não é? Não é? Se não for, eu depois falo. Só para dizer que em Portugal nós temos um modelo abolicionista, onde o que não é permitido, ou seja, não pode existir o proxeneta, ou seja, o crime do lunocídio. Ou seja, a mulher tem a liberdade para se prostituir, não pode haver alguém a beneficiar do seu trabalho. Aqui está o artigo, mas depois falo-se mais à frente. Em relação ao estigma, podemos dizer que o estigma é uma situação do indivíduo em que está inabilitado para a aceitação social plena, é um processo relacional circunscrito no tempo e no espaço, pela qual um grupo de atores projetou noutro grupo de personagens certos atributos que lhe conferiram marginalidade e justificaram o seu exílio no tecido social. Aqui temos os tipos de estigma, por Goffman, que é as abominações do corpo, que são as deformidades físicas, a culpas de caracterização individual, onde ele fala, por exemplo, da homossexualidade, fala do facto do desemprego, de pessoas que tiveram presas, etc. Tribais de raça,
nação e religião. Corrigan e Watson falam do estigma público e falam do autoestigma, que é aquilo que eu estou a estudar com a população do trabalho sexual. Recebi agora a informação que tem mais 5 minutos. Ganhou um bónus. Aqui temos o processo do estigma, ou seja, a pessoa que é estigmatizada antecipa que vai ter o estigma, por facto de estar inserida na sociedade, internaliza o próprio estigma, ou seja, vê que tem aquelas características e vê-se como estigmatizada e depois experiencia o estigma, ou seja, a discriminação por parte da sociedade. E temos o estigma internacionalizado, que fala fenómeno processual que se estabelece à medida que o indivíduo torna-se consciente da sua condição de estigmatizado, concorda e aplica a si próprio estereótipos negativos sobre o seu transtorno. Portanto, é aquilo que eu falei do processo do estigma. Aqui, em relação ao estigma na prostituição, foi aquilo que eu tenho vindo a falar. Como disse, a prostituta era vista como uma divindade, uma pessoa divina, que fazia era considerada deusa e fazia ofrendas aos deuses através do sexo, mas com a sociedade dos homens quererem fazer a sociedade patriarcal, decidiram que não poderia ser, a mulher não podia ter liberdade sexual. Ela servia, isto é um bocado mau se dizer assim, mas ela servia para estar em casa, cuidar dos filhos, e não podiam comandar mais que os homens. Então, a partir daí começou a existir a diferença entre a mulher boa e a mulher má, no sentido que a boa é a esposa, aquela que deve estar em casa, e a mulher má, apesar de ser má, era necessária, e a mulher má é a prostituta, aquela que não tem valores, que é uma louca moral, que só serve para sexo, não serve para mais nada, não tem emoções, não pode ser caracterizada como uma boa esposa, uma boa mãe, e neste sentido é o que existe mais no estigma da prostituição. Depois existe também que esse próprio estigma na prostituição caracterizou-se com a prostituição de exterior e de interior, onde as de exterior são toxicodependentes, desfiguradas, entre aspas, sujas, enquanto a de interior é um mundo completamente à parte, onde a mulher é mais bonita, é mais inteligente, veste-se melhor, e tem um fim de eu vou ganhar aquele dinheiro, mas, por exemplo, durante o dia estou a estudar e estou a prostituir-me, entre aspas, para poder pagar os estudos, enquanto a prostituta de exterior poderá ser vista como, por exemplo, eu preciso me prostituir para ter dinheiro para a droga. E, infelizmente, isto acontece muito no terreno. Eu consegui presenciar isso no meu estudo, onde nem sequer as prostitutas de interior, que são consideradas trabalhadoras sexuais, se veem como prostitutas. Elas apenas estão a oferecer uma dança ou um carinho, no sentido que no trabalho de interior existe mais a parte emocional, mas não existe a venda da emoção, enquanto a prostituta de exterior é um objeto para utilizar quando for necessário. As consequências no estigma na prostituição podem ser a nível legal, no sentido que a prostituta não é considerada como uma pessoa de direitos, nem civis, nem direitos humanos. O psicológico, no sentido que a prostituta acaba por adquirir a ideia de que não tem valores. Estava a procurar aqui dos meus apontamentos. Ou seja, a nível psicológico, a prostituta é vista como uma lésbica, é frígida, é uma pessoa fria, sem emoções e hostil. A nível social, quando acontece na parte, o social e o físico estão interligados, no sentido que o físico, a prostituta tem mais tendências a ser violada, a ser agredida, muitas vezes assassinada, e o nível social está ligado porque a sociedade culpa a prostituta de ter sido agredida, violada, ou seja, ela estava lá, estava-se a pôr a jeito. Infelizmente pensa-se muito assim, e a nível ideológico é vítima, acaba por ser uma vítima para o feminismo. Isto tem a ver com as leis, depois a doutora Inês vai explicar melhor,
e é uma pessoa má para o lado conservador e uma vítima para o lado do feminismo. Pronto, aqui tem a bibliografia e é só. Muito obrigada, doutora Vanessa.